Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos aí relevantes, onde eu e o Dr. Guilherme Almeida, meu amigo, conversamos sempre sobre algum tema interessante aí. E hoje eu vou jogar em casa, né, Gui? Ah, mas eu vou jogar em casa também, rapaz, você vai ver. Hoje a gente vai falar aí sobre um tema bastante comum na cardiologia, né? E que leva muitas das vezes o paciente para uma emergência, que é a angina estável, né? A doença coronariana crônica, né? Uma doença importante, é ainda uma das maiores causas de morte, né? Doença coronariana no mundo, né? No Brasil também figura entre as primeiras aí, E morbidade e também, né? morbidade também, Afasta né? do trabalho, Afasta do trabalho, diminui de maneira importante a qualidade de vida, né? grau de independência Grau do de indivíduo. independência. Então, um tema muito interessante aqui para a gente discutir, né? E eu gostaria, vou passar a bola para você aí para começar falando um pouco aí sobre o tema, né? Destacando inicialmente aí a epidemiologia, né? Os números aí principais aí, só para a gente dar uma ideia da importância epidemiológica que a doença tem, Com né? certeza, né? A angina estável, se você pegar a letra fria da lei, ela seria a primeira manifestação clínica de uma doença coronariana. E a doença coronariana, que é uma importante causa de mortalidade mundial, né? O infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, a principal causa de morte é doença cerebrovascular, né? Acidente vascular encefálico. E o infarto ali colado ali na segunda posição. Então, a angina estável, né, a primeira manifestação clínica da doença coronariana é de extrema relevância, né? A gente apenas tem pesar que alguns pacientes têm o seu primeiro evento cardiovascular desavisados. Eles É. não passam por uma angina estável antes, né? Muitas das vezes também na verdade, o coração manda aviso, mas o paciente não ouve, né? Ou isso, né? Não é muito incomum a gente ter no consultório ou nas emergências, né? O paciente falando: ah, doutor, realmente eu senti uma dorzinha no peito, mas achei que foi uma indigestão, né? Achei que era muscular. Então, muita das vezes o paciente não ouve o aviso, né? Se tem algum aluno meu ou algum ex-aluno meu vendo esse Papo Medcode de hoje, vai saber e vai lembrar que em algum momento, quando eu dei aula de semiologia para eles, principalmente quando eu estava falando de anamnese cardíaca, eu geralmente falo muito de insuficiência cardíaca, de congestão e baixo débito, e falo muito de dor torácica, né? Porque são talvez os dois temas mais relevantes dentro da anamnese cardiovascular. E quando eu vou falar de dor torácica, e eu falo de angina instável, infarto agudo do miocárdio, e entro dentro do tópico semiologia da dor, eu digo para eles o seguinte: olha, falo para eles assim, ó, se alguém for para a prova final, estude manifestação semiológica da angina instável, infarto agudo do miocárdio, porque essa questão estará lá. Porque eu considero que nenhum aluno pode passar pela semiologia sem saber a semiologia da dor da angina instável, infarto agudo do miocárdio, porque o diagnóstico dessas condições vai passar diretamente pelo quadro clínico. O diagnóstico é clínico eletrocardiográfico. Isso. O enzimático, ele vai vir depois, É. né? Mas agudamente é clínico eletrocardiográfico. E ponto. E você não espera sair resultado de enzima para tomar nenhuma atitude, né? Em Evidente. Aí eu relação à falo conduta. para eles o seguinte: a angina estável, em relação à sua fisiopatologia, é aquela história da dislipidemia que a gente falou anteriormente. O LDL está circulante, ele é oxidado, né, pelo estresse oxidativo do indivíduo, fagocitado pelo macrófago. O macrófago fagocita o LDL oxidado sem regulação, né, receptor Scavenger, receptor varredor. Ele se transforma na Foancel, libera citocinas inflamatórias, acumula células inflamatórias subendoteliais e endoteliais, recruta fibroblasto, tem matriz extracelular e vai formando a placa. Aquela placa vai aumentando de tamanho e vai ocluindo a luz. Ela vai obstruindo a luz em alguma porcentagem. E você tem que imaginar a questão da oferta de oxigênio versus demanda de oxigênio. Se você tem um coração hipertrofiado, se você tem
uma força de contratilidade daquele coração aumentada por um esforço, por exemplo, né? Você vai precisar de uma maior demanda. E aquela coronária semi-obstruída, ela não vai conseguir aumentar sua demanda. Inicialmente, ela vai fazer uma vasodilatação, mas aquela vasodilatação vai chegar no máximo e não vai conseguir dar aquele oxigênio que aquele coração está demandando. E como que isso se manifesta na semiologia? Dor. Dor em aperto, queimação, opressão. Em qual região? Região precordial. Desencadeada pelo quê? Desencadeada pelo esforço, pelo estresse emocional, né? Pelo aumento de demanda cardíaca. Essa dor ela vai durar no máximo 5 minutos. Por que no máximo 5 minutos? Porque o paciente vai parar o que está fazendo e vai ficar em repouso. E, logicamente, vai diminuir a demanda e você vai lavar aquele metabolismo anaeróbio, vai lavar aquele lactato, por exemplo. Pode melhorar aquela dor com um vasodilatador direto, com isordil, por exemplo, faz sublingual. do tratamento, né? Certo? Aquela dor raramente é de grande intensidade, é uma dor incômoda em aperto, opressão e precordial. E esse paciente raramente vai se queixar da famosa irradiação. Ela geralmente é localizada precordial. E esse paciente fala o seguinte: eu tenho um limiar de dor. Quando eu faço aquele mesmo esforço, quando eu trabalho na obra, quando eu subo 2 lances de escada, quando eu varro a casa, quando eu tomo banho, quando eu escovo o dente, quando eu pentio o cabelo, quando eu falo, quando eu ando, ou até, né, eventualmente, pacientes vão sentir dor ao repouso, não esse da angina instável, lógico, né? Mas isso do grande, médio, pequeno esforços é o caminhar da angina estável, que progride na sua fisiopatologia, né? E esse limiar pode ser variável, né? Tem anginas de limiar variável. Tem, né? e assim, tem uma história interessante até do consultório, né? Para contar exatamente sobre isso, né? Sobre esse limiar, né? Então, o Gui falou muito bem aí da fisiopatologia, né? Do crescimento da placa, né? Da célula espumosa. E aí, me fez lembrar um paciente que eu tive no consultório, que era aquele paciente que sim, fazia o acompanhamento, né, comigo adequadamente, ia lá nas consultas e tal, mas quando chegou na pedida do cateterismo, ele fugiu do cateterismo. Isso era muito comum antigamente, né? Hoje, graças a Deus, está menos, porque hoje o sujeito não precisa ficar internado para fazer o cateterismo, isso já é uma grande coisa. Os cateterismos hoje, né? Cateterismo, quando eu falo, é cineangiocoronariografia, né? Para você avaliar a árvore coronariana lá. Então, os cateterismos hoje são feitos, em geral, por artéria radial, né? Então, você consegue fazer um cateterismo no paciente, depois do cateterismo ele fica em observação, né? Lógico. Raramente quando... Mobilizar, né? E não fazer sangramento Isso, arterial. E vai embora no mesmo dia. Ele entra no hospital, faz o cateterismo, fica algumas horas em observação, 3 horas, 6 horas, vai embora no mesmo dia. Então, hoje está muito mais fácil. Mas esse meu paciente, ele morava numa rua que era uma ladeira. Então, a gente começou a investigar quando ele falava: doutor, chego em casa, quando eu chego em casa, que eu moro no alto de uma ladeira, eu chego em casa com dor no peito. E aí, chego em casa, né, deixo lá minha carteira, minha chave e tal, a dor vai passando. Tá bom. E aí foi evoluindo. Não, esse doutor, era o teste agora... de esforço dele. Exatamente. Não, agora eu tô subindo a ladeira da minha casa, eu tenho que parar, né, um pouco antes de eu chegar em casa, porque a dor fica muito intensa. Eu paro ali, 2 minutinhos, já fico bem, já subo e já chego em casa sem dor. E aí isso foi progredindo, e aí ele já não estava mais quase conseguindo subir a ladeira. Falei: olha, tem que fazer o cateterismo. Eu já te pedi isso, já tem 1 ano e meio, né? E 1 ano e meio, né? Isso daí não é uma doença que evolui tão rapidamente quanto a angina instável que a gente vai falar. A angina instável pensando na fisiopatologia, é a instabilidade da placa. Sim, né? Aí é obstrução. Aí é obstrução. Oferta-demanda. Exatamente. Se o coração tem uma demanda grande, ou se você tem problemas de oferta, por exemplo, uma anemia, por exemplo, uma hipóxia. Assim, a gente pode ter a evolução de uma angina estável para uma instável. Sim. Né?
com grau de Que é o obstrução. encrescendo. Que é a angina em crescendo. Crescendo. Isso é uma angina instável, né? Era o que esse paciente tinha. Só que é uma angina em crescendo ao longo de meses e meses, né? Então, é bem marcado isso. A evolução da doença é bem marcada, né? A doença evolui quando o paciente precisa de cada vez menos esforço para ter a dor. Agora, esse paciente, ele tinha o estímulo, né? Tinha. Agora, existem alguns pacientes que não têm o estímulo do esforço e eles não detectam angina porque eles não têm o esforço, né? E por isso que eu até hoje acho, né, imprescindível a realização de testes provocativos quando você pensa nisso. Né? Teste ergométrico, por exemplo, é um protótipo, é quem tem condição de fazer. Agora, realmente o teste ergométrico é para aqueles casos que você tem dúvida, né? Você não vai fazer um teste ergométrico num caso que claramente tem angina estável. Por exemplo, esse paciente aí vai fazer teste ergométrico para quê? Ele já faz o teste ergométrico. Né? Você já pega um indivíduo que corre, não sei tanto, ou faz musculação, o cara tem dor, tem clínica, não tem. Pô, vai fazer teste ergométrico nesse cara para quê? Para quê? Pois é. Né? O teste ergométrico, eventualmente, para você identificar também, além de diagnóstico da angina estável, identificar um limiar. Isso. Inclusive, esse limiar pode guiar profissionais de educação física treinados a lidar com esses pacientes coronariopatas para que eles trabalhem e melhorem isso, né? Dentro desse limiar. E muitas vezes tratam do paciente, né? E o paciente para de ter dor. Né? Porque o cara tem angina estável, não vai fazer exercício. Não pode. Não, porque você tem angina. Não, você tem que fazer exercício. Só que você tem que obedecer ao limiar anginoso. Isso, e outras normas de segurança, de frequência cardíaca, etc. A intensidade, né? Do exercício vai descer, né? Então, faz parte também do tratamento, né? Inclusive. Né? Com certeza. E agora, eco de estresse e cintilo. Isso. São exames que também são muito úteis, porque, primeiro que nem todo paciente tem condição de fazer um teste ergométrico. Às vezes o cara, sei lá, tem uma restrição ortopédica. Às vezes ele toma um beta-bloqueador, por exemplo, então você não consegue alcançar uma frequência cardíaca tal que dê para você observar a alteração. Né? Às vezes o paciente ele não se adapta à esteira. Isso é muito comum em paciente idoso, né? O paciente mais jovem até está acostumado com a esteira porque faz na academia. O descondicionado. Vezes, né? O descondicionado. Então, a cintilografia e o ecostresse são excelentes para esses casos. Os testes provocativos. Para você tentar verificar essa isquemia, né? Esse desbalanço de oferta e demanda, inclusive aponta o território. Aponta o território, né? E te dá a dica de qual artéria está obstruída ou semi-obstruída ali, né? Então, são testes muito úteis. Hoje, muito mais acessíveis também. Você tem vários laboratórios aí de medicina nuclear que fazem. E são testes que guiam bastante. E, assim, na minha opinião, são testes até, muitas das vezes, mais importantes do que os exames de imagem direto. Você quer ver uma coisa? Que eu praticamente não peço no consultório? O quê? Angiotomografia de coronária. Não peço quase. Por quê? Porque a angiotomografia de coronária... É para dizer que esse paciente não tem nada, né? Exatamente. Na verdade, é um preditor negativo. Idoso, que é o meu público-alvo, é o idoso, né? O idoso ele já tem calcificações nas artérias. Então, muitas das vezes, a angio-TC te dá um falso positivo. Ele te dá uma obstrução onde não tem obstrução. Na verdade, não é para ver se tem doença, é para ver se não tem doença. Né? Então, assim, muito mais importante do que você fazer uma imagem dessa que você não sabe se é tão confiável assim, é você ver funcionalmente se existe isquemia. Agora, a estratificação invasiva, né, o cateterismo e etc., como você falou, não é para todo paciente com angina estável. Não, paciente que tem disfunção cardíaca, né? Ou para paciente que já foi para uma instável, que a gente vai falar no futuro. Ou que a angina estável está evoluindo, né? Essa angina em crescendo nem sempre é uma urgência, é uma emergência. Mas é um indicativo de que você precisa estudar a anatomia dele. É porque o em crescendo ele é um dos critérios da angina instável. Né? Isso a gente vai falar na próxima. Mais na frente. Então, assim, às vezes você pede um cateterismo para você, muitas das vezes, tratar. Né? Você estuda ali a função, você vê que tem isquemia numa cintilografia, por exemplo. Você está levando a disfunção cardíaca, você tem que corrigir aquilo. Tem que corrigir aquilo. E aí você só vai corrigir
depois que você detectar onde está Lembrando o que uma das problema. causas de insuficiência cardíaca é isquemia. É. Né? Não precisa ter necrose. A isquemia Exatamente. já pode dar Já pode dar ICC. insuficiência cardíaca. Então, aí você faz o cateterismo e vê, né? Se é passível de revascularizar com stent, ou se precisa de uma revascularização cirúrgica, que Sim. é o mais raro aí, mas acontece, né? Ou se você pode fazer o tratamento Se for clínico. Muitas das tronco, né? vezes Se for dá, trivascular. tronco, não tem muito jeito, né? Até tem alguns pacientes atualmente que que estão até usando tem, stent estão no usando, tronco e tal, né? Mas não é não é tão seguro assim. Porém, contudo, todavia, entretanto, o tratamento da angina estável é clínico. Clínico, com certeza. Não sempre. é invasivo. Não. Tratamento da angina estável é É clínico. clínico. É claro que, assim, a gente tem limite terapêutico também, né? Muitas das vezes a obstrução é tamanha que você já começou o beta-bloqueador, já fez o vasodilatador, o nitrato, muitas das vezes, já fez lá o inibidor, o Então, antiagregante plaquetário. Vamos enumerar, então, como é que é o tratamento da angina estável. Primeiro, medidas não farmacológicas, vocês já estão cansados de ouvir isso. Dieta, exercício físico, Perda de peso, perda de nada de peso, tabagismo. combater dislipidemia, combater hipertensão, tratar o Isso. diabetes, Exatamente. né? Consumo E moderado de álcool, corrigir também se tem alguma alteração aí de aumento de demanda, né? Hipertiroidismo, anemia. exatamente. Mas o tratamento específico da angina estável, ela tem alguns medicamentos que são medicamentos-chave. Então vamos falar de cada um deles e dar especificamente o que eles fazem. Então. Quer começar com algum? Vou começar com vasodilatador, né? Então, o vasodilatador é importantíssimo no tratamento. Mono ou iso? Eu gosto muito do mononitrato. Porque ele é crônico, né? Exatamente. O dinitrato, ele é para um uso mais agudo. Quer dizer, Então, o paciente fez a angina naquele momento, ele bota o isordil, que é o dinitrato de faz isosorbida. vasodilatação e Isso. vai melhorar aquela dor mais rápido. Exatamente. O mononitrato vai prevenir ele. Isso, e vai manter a artéria, teoricamente, né, mais dilatada, né, a artéria mais aberta. Existem formulações aí de mononitrato de uma vez ao dia, né? Isso é uma maravilha. Como é que era aquele negócio de faz duas, pula uma? Não, tem, assim, a apresentação... Faz três, pula uma? A apresentação mais comum do mononitrato, né? Ele tem uma meia-vida relativamente curta. Então, a posologia correta do mononitrato, para você deixar o paciente coberto a maior parte do tempo, é você fazer de 6 em 6 horas... E pular uma. E pular uma dose. Né? Faz 3, pula uma. Faz 3, pula uma. Então, essa é a posologia correta, porque você fica com E aí você vai pular a dose da madrugada. Da madrugada. Você diminui a chance de intoxicação, né? A longo prazo. Porque você tem, se você usa nitrato direto, né? Até em terapia intensiva a gente tem isso, né? Aquele paciente que está lá interno com uma emergência hipertensiva, você começa lá ou um nitroprussiato, ou uma nitroglicerina, você tem uma limitação aí. Passou de 3 dias, você já começa a querer se livrar do nitrato, porque existe a intoxicação, né, pelo tiocianato ali, que pode trazer problemas graves. Então, isso também existe cronicamente. Então, a posologia correta é de 6 em 6 horas e pula a última dose. Justamente para você não fazer a intoxicação. Perfeito. Então, no bate-bola, eu vou para outra medicação, que é a estatina. Isso. Porque você tem que corrigir a dislipidemia se tiver, e mesmo se não tiver dislipidemia, você vai estabilizar a placa de ateroma. Isso. Então, tem que ter estatina. Tratamento. Importante. Então, vou para a terceira droga, que é o antiagregante plaquetário. Justo. Né? Que você pode usar ou em monoterapia ou mais de um antiagregante, associando 2 antiagregantes, por exemplo. Né? Comumente, a associação mais prescrita ambulatorialmente é ácido acetil salicílico com clopidogrel. Mas a gente tem vários outros antiagregantes aí, a gente já teve um papo Medcode especificamente sobre isso. Mas você gosta do AS puro, ou você gosta do clopidogrel puro, ou você gosta dos dois? Eu gosto dos dois, né? Mas existem pacientes e pacientes, né? O ácido acetil salicílico, para mim, é o mais estudado, é o mais seguro. Né? Tem que ver risco, né, de sangramento. Tem que ver risco de sangramento, mas o clopidogrel também, né? Todos eles têm esse risco. Mas eu gosto mais do ácido acetil salicílico. Se eu for usar em monoterapia... Primeira escolha. A primeira escolha para mim é o ácido acetil salicílico, né? Normal.
Mas pacientes com risco maior, né, uma angina estável que está em crescendo, por exemplo, está instabilizando, aí eu faço a associação, faço 2 antiagregantes, mais o nitrato, e tem mais uma terceira classe que eu vou jogar de volta para você aí. Beta-bloque. Tem que fazer Isso aí. beta-bloqueador, porque aí você diminui demanda, né? Você diminui a frequência cardíaca, diminui a resposta inotrópica e cronotrópica. Beta-bloqueador é uma boa escolha. Aí a pergunta é, qual beta-bloqueador você gosta mais? Assim, disparado é o Nebivolol. O Nebivolol é o único beta-bloqueador que tem no Brasil que ele é beta-bloqueador e é vasodilatador também, né? Ele tem uma ação na óxido nítrico sintetase, né? Então, ele além de todos os efeitos que os beta-bloqueadores têm, ele ainda tem um efeito vasodilatador também. Então, para mim, é o único beta-bloqueador que tem um efeito, por exemplo, antihipertensivo adequado, né? Então, assim, o atenolol é um ótimo beta-bloqueador, o carvedilol, né, o bisoprolol, mas nenhum deles abaixa a pressão. Nenhum deles. E aí eu vou tirar uma carta da manga. Falar, tem mais um. O Vastarel, né? A trimetazidina, né? Que é um medicamento de ação metabólica que diminui a beta-oxidação pela fibra cardíaca e aumenta a glicólise anaeróbia. Isso. Se ele bloqueia a beta-oxidação, beta-oxidação. Oxidação, oxigênio. Então, se ele não faz beta-oxidação, faz glicólise anaeróbia, ele diminui o consumo de oxigênio pela fibra miocárdica. Isso. Naturalmente, diminui a demanda. Diminuindo a demanda, ok, você está tratando a angina. Né? A trimetazidina, o Vastarel MR de 35 miligramas, né? Uma droga de ação metabólica que não é tão antiga assim, né? Não. Relativamente recente. Mais ou menos, né? Deve ter aí 20 anos. Isso tudo? Que isso? Caramba, o tempo passa muito rápido. Mais ou menos 20 anos. Assim, é um medicamento. Eu achava que eu tinha mais ou menos 20 anos. Já passou há muito tempo esses seus 20 anos aí. Tem uns 20 anos que passaram esses meus 20 anos, entendeu? O Vastarel ele ainda é uma droga polêmica, né? Por que polêmica? Porque assim. Porque a Sharapova foi pega no doping por Vastarel. Você sabia disso? Não sabia disso. Na verdade, ela não foi pega em doping por Vastarel, ela foi pega no doping por Meldonium. Vocês que gostam de pesquisar no Google, pesquisem sobre Meldonium e os dopings nos russos. Tenistas russos, outros atletas de resistência russos usavam Meldonium para gerar uma resistência muscular esquelética maior à isquemia. Exatamente como você faz para o músculo cardíaco. Então, os russos foram banidos. Uma Olimpíada ano que vem, novamente, os russos vão sem bandeira, né? Eu acho que pela terceira Olimpíada seguida. Tem um documentário na Netflix que fala exatamente sobre do Rio de Janeiro foi por causa do Meldonium. O Meldonium é justamente a trimetazidina. Então, a trimetazidina, assim, já é reconhecido e é sugerido, né, um tratamento aí para esses casos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você vai ver lá no consenso. Ele torna o músculo mais resistente à isquemia, gente. Mas ainda é um medicamento que é ainda B2, grau de recomendação B2, né? Qual é a crítica? A crítica é que tem vários estudos enviesados que indicaram, né, o uso aí da trimetazidina, né? Então eu me lembro que na época que eu era residente lá no Hospital de Laranjeiras, o Laranjeiras era um dos centros que estudava, né, um dos centros do estudo multicêntrico que validou a trimetazidina. E a gente que, na época, era do Hospital de Laranjeiras, a gente via que assim, o estudo era super enviesado, né, meio mal organizado na época, né, e tal. Então, na época, a gente até brincava, né, os residentes, né, falava, você é médico que prescreve Vastarel ou é médico que prescreve remédio mesmo? Entendi. Né, mas isso há mais de 20 anos atrás. Depois disso, né, mais 20 anos não, 18 anos atrás, né? Depois disso surgiram outros estudos, né? E que confirmaram a ação da trimetazidina. Você usa? Eu uso nos muito pacientes? pouco. Eu uso muito pouco, né? Eu ainda sou da leva que usa ele só se você não consegue compensar de outras maneiras, né? Então você controla o duplo produto, você controla fatores de risco,
já dá o beta-bloqueador, já dá a estatina, já dá antiagregante, né? E mesmo assim o paciente já dá, obviamente, o vasodilatador. E mesmo assim não controla, aí eu boto a trimetazidina no Tem tratamento. estudos em roedores com trimetazidina, com grande interesse, sobretudo em medicamentos cardiotóxicos, que têm cardiotoxicidade direta. Uhum. E alguns estudos em roedores, que é uma coisa muito incipiente ainda, Mostra proteção. mostra né? proteção. É. Então, assim, é um medicamento que realmente tem essa indicação. Estão sim. procurando, né? É. Onde ele se encaixa. Agora, eu destaco mais um medicamento que a gente não falou, que ajuda muito no tratamento também, que são os bloqueadores de canal de cálcio, né? Sim. Os não dihidropiridínicos, né? Então, também ajudam muito no tratamento. Ajudam muito. Alguns pacientes podem não... às vezes não podem usar beta-bloqueador. Beta-bloqueador. Então, você usa, né, O paciente, às vezes, tem uma doença arterial periférica grave, sintomática, mas ele só tem angina estável. Porra, se usar beta-bloqueador pode dar problema. Pode dar problema. Então, também são outros medicamentos que também são usados. E, assim, e os outros bloqueadores de canal de cálcio também, para tratar a pressão, né? Que são ótimos medicamentos para pressão também, que acabam ajudando também no controle de sintomas. Tratamento da hipertensão, diabetes, etc. Lembrar que é um conjunto, né? É um conjunto. E tem vários medicamentos aí que são promessas ainda, né? Tem medicamentos que também não mostraram eficácia. Paciente que tem crise asmática, né? Por causa do beta-bloqueador e está sintomático naquele momento. Às vezes você usar um antagonista do cálcio, né? Isso, porque você controla, né? Você controla a frequência, você controla do produto, na verdade. Né? Você atua tanto na frequência ali quanto na pressão também. Perfeito. E é um vasodilatador também, né? Não tão potente, né? Quanto um nitrato, por exemplo, mas também é um vasodilatador. Perfeito. Satisfeitos? Satisfeito, meu amigo. Lembrando que o tratamento não farmacológico é importantíssimo, né? Condicionamento físico é igual ao condicionamento miocárdico. Com certeza. Estava falando aqui, músculo estriado esquelético. Então, reabilitação sempre, né? Angina estável não contraindica atividade física, mas o sujeito tem que saber, o paciente tem que saber. Não pode estar na mão de qualquer um, né, cara? Tem que ter um bom professor de educação física. Exatamente, né? E o próprio paciente tem que ter essa consciência, que ele não vai fazer um esforço físico para provocar o sintoma. Claro que não, né? Tem um limite, né? Tem um limite, exatamente. Beleza. É isso, meu amigo, satisfeitíssimo. Tranquilo. Então, pessoal, um abraço para todos vocês. Aguardo vocês na semana que vem no nosso próximo Papo Med Code.